Olá, seja bem-vindo ao Planejar para a Vida, o podcast da Planejar que te ajuda a ter uma vida organizada com muito planejamento financeiro. Nessa segunda temporada, a gente está falando de empreendedorismo, mas aquele empreendedorismo da vida real, que nem tudo é um mar de rosas, mas com muito planejamento financeiro a gente chega lá. E hoje a gente vai contar a história da Carlene Araújo. Tudo bem, Carlene? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. E com a planejadora CFP dela, que é a Alessandra Goltara. Tudo bem, Alessandra? Olá, como vai? Tudo bem? Tudo certo. A história de vocês, a Carlene empreende no setor de beleza, né? Tem uma franquia. E a Alessandra é planejadora financeira dela. Então, para a gente começar esse assunto, eu queria que você, Alessandra, começasse se apresentando e dizendo como que você chegou a ter a certificação CFP. Muito bem. Eu venho do mercado financeiro da área de bancos. Trabalhei por 18 anos em um banco. Em 2021, eu saí dele. E aí, em 2022, eu decidi tirar a certificação CFP. E hoje eu trabalho de forma independente, mais especificamente com pequenos e médios empreendedores. Então, você é a pessoa que vai ajudar a gente a conseguir chegar onde a gente quer, né? Que é o planejador independente. A gente tem muitos planejadores que trabalham em instituições financeiras e que ajudam seus clientes dentro de instituições, corretoras, assessoras de investimento. E a gente tem o planejador independente, né? Que é o profissional que atua diretamente com o cliente, fazendo consultas. Como é que é o seu trabalho? Você atende uma vez no mês? Você fica em contato com esse cliente sempre? Você entrega um planejamento pronto e ele depois segue? Como que você trabalha? Depende muito, porque é um trabalho bem personalizado, né? Na maioria das vezes, a captação dos clientes é por indicação, porque toda a questão financeira ela envolve muito a questão de confiança, né? Então, a questão de indicação é bem importante. Eu tenho clientes que fazem consultas, como se fosse médico, uma vez só, uma pequena pergunta, alguma dúvida específica. Mas, na maioria das vezes, eu fecho contratos de 6, 12 meses. E tenho clientes há bastante tempo que a gente faz uma manutenção, um acompanhamento de mais tempo. Então, depende muito da necessidade, do que ele precisa, também dos recursos financeiros, o que ele precisa para a vida da empresa e também a vida pessoal. Mas, normalmente, são contratos de 6, 12 meses que eu acompanho esse cliente. Que legal. Então, todo mundo pode, né? Todo mundo pode. Isso é importante. Carlene, vamos começar a contar a sua história. Você era CLT, ficou um tempo como CLT, mas tinha o sonho de empreender. Conta pra gente qual é esse contexto, que sonho que você tinha. Eu venho de uma cidade bem pequena, né, do interior do Ceará. Qual então, cidade? Eu sou de Crateús. Olha aí, pessoal de Crateús. E aí eu vim para São Paulo, então quando a gente chega aqui é tudo muito grandioso, né? Então eu entrei numa empresa assim que eu cheguei aqui, comecei como auxiliar de loja. E aí, nesse trabalho, o meu gerente falava, Cá, você tem muito potencial, faz faculdade voltado para essa área de gerência. E aí comecei a fazer faculdade, fiz processos gerenciais, e aí fui crescendo dentro dessa empresa. Fui promovida como gerente, de auxiliar de loja fui para gerente, e aí, mas sempre com o sonho de empreender, né? De crescer, de ter o meu próprio negócio. E dentro na faculdade eu estudei muito sobre próprio negócio e franquias. E aí eu conheci uma franquia como cliente, e aí entrei em contato com eles. E eles, né, me deram todo um suporte e eu acabei comprando uma unidade. Eu estou na área de estética. Estou dentro de um shopping no ABC e passei por muitas dificuldades, né? E você era bem novinha quando você tomou essa decisão de empreender? Eu tinha 29 anos. 29 anos. Então, você estava começando a sua carreira e você já tomou essa decisão de, não, quero ter meu próprio negócio. Já dei um passo um pouco maior que a perna. E a gente tem dados aqui para você não se sentir sozinha nessa situação, apesar de que o seu sucesso progrediu e deu super certo, mas a gente tem dados que falam que, segundo a PwC, 33% das empresas têm mais chance de alcançar o crescimento sustentável a médio e longo prazo com gestão financeira estruturada. E o Sebrae fala que 29% das empresas no Brasil fecham por problemas de gestão. E quando a gente está falando de franquias, que é o seu caso, esse número sobe para 35%. Você começou a franquia, né? Coube no seu orçamento, então você
tomou a decisão de realizar esse sonho, mas você ainda não tinha um planejamento financeiro, né? Como que foi esse processo de início e que dificuldades que você passou? De início, a gente tem o sonho, mas não tem a bagagem, né? A gente foi aprendendo muito na dor. Eu tenho uma sócia, que é minha irmã, ela entrou junto comigo nessa aventura aí, nesse sonho. Ela também tinha um sonho, né, de empreender, a gente entrou juntas. E aí teve muitas dificuldades, porque quando você trabalha numa empresa, você tem todo o suporte da empresa. Tem o RH, tem o financeiro. Se você precisa de um funcionário, a empresa faz a contratação. Só que quando você vai empreender e você é uma empresa pequena, você faz todo esse processo. Então, de início, essa franquia, eu comprei um repasse, né? Tinha um franqueado que ele estava vendendo a unidade dele, e aí eu comprei o pacote fechado dele, inclusive com funcionários, né? Veio toda a bagagem, só foi transferido para o meu CNPJ. Então, os meus primeiros problemas foi com os funcionários que eram dele. No meu segundo mês de franqueada, saiu 2 funcionárias e 2 entraram com processo trabalhista contra ele. Só que quem respondia já era eu e a minha sócia, né? Já era a minha empresa. Então, esse foi um dos primeiros problemas. A gente teve que contratar advogado, teve que participar de audiência, coisas que a gente nunca tinha feito. Então, já foi um baque muito grande. O que parecia uma facilidade, né? Vou comprar o pacote pronto, porque Isso. os funcionários já estão treinados, já estão no trabalho, e aí, de repente, você tem que lidar com coisas que você não conseguiu medir quando você assinou um papel e decidiu pela contratação dos funcionários, né? E sem experiência, né, com isso. Não tinha experiência nessa área. E até na contratação mesmo, porque como eu vinha de uma área diferente, eu não tinha experiência em contratar o profissional que faz o serviço na minha loja, né, na minha clínica. Então, foi bem difícil. E aí, em que momento que você foi procurar ajuda de uma planejadora financeira? Quando a Alê entrou, esses problemas de funcionário, eles já tinham passado, né? Eu já tinha conseguido. Como que você resolveu esses problemas? Você fez acordo com os funcionários? Como é que você tinha caixa para fazer esse acordo? Não tinha caixa para fazer acordo, né? Porque a gente entrou com pouco investimento também, então a gente não tinha caixa para isso. E a gente ficou sem funcionários também, né? Eu fiquei com 2 funcionárias, eram 4. Nossa. Saiu 2. Então, tinha uma demanda de clientes, mas as 2 funcionárias que tinham dobrava, faziam hora extra. E eu não, nessa época, eu não atendia ainda, que hoje eu já atendo, eu fiz o curso. Então, hoje, se um funcionário falta, se acontece alguma coisa, eu já consigo colocar a mão na massa. Mas, naquela época, não. Então, a gente deixava de atender clientes, porque não tinha profissionais. E aí, fui contratar novas pessoas, né? E muito difícil também você contratar, porque é uma área que a pessoa tem que já saber gostar e já tá dentro ali da estética. Então, comecei contratando e aí depois fui passando por audiência, aí contratamos uma advogada, a gente fez acordo, pagou parcelado, então foi aí onde a gente conseguiu, no parcelamento, a gente conseguiu um fôlego. Quando eu conheci a Alessandra, isso já tinha passado, eu já estava, acho que, finalizando os pagamentos. E a Alessandra, eu conheci ela como uma cliente. Eu fiz era uma promoção, né, na loja, você tirava uma foto, postava no Instagram e você ganhava um desconto no caixa quando você ia fazer o pagamento. E a gente conversando até sobre isso, né, sobre os descontos, ela falando que ia dar ideia para as outras clientes que ela já atendia. E aí, quando ela postou, eu vi lá gestão financeira. E aí eu falei, essa mulher, ela vai conseguir me ajudar. Vai me ajudar. Tô vendo aqui uma luz no fim do túnel. Porque tava uma bagunça, né? Como é franquia dentro de um shopping, então você abre lá de domingo a domingo. Então, eu muito focada, trabalhando dentro da loja, mas a parte financeira estava bem, bem crítica. Então, a Lê veio para somar nas 2 áreas, né? Tanto na vida pessoal, como na de empreendedora, porque se uma área não está boa, alguma vai estar prejudicada. As 2 vão estar prejudicadas, né? As 2 têm que estar alinhadas, tanto a vida pessoal como a vida financeira. Então, a Lê deu equilíbrio aí na minha vida. E aí, Alessandra, a Carlene, que outro dia estava te dando desconto, de repente te apresentou ali um monte de perguntas, um monte de problemas. Qual foi a primeira medida que você tomou quando você começou a trabalhar com a Carlene? Normalmente, os franqueados, eles precisam usar um sistema específico da franquia, que
precisa de alguns ajustes, especificamente com o plano de contas, né? Então, classificar a receita de forma correta, os custos variáveis, os custos fixos, porque da forma que estava o sistema, ela tinha bastante dúvida com relação se o projeto, né, se a franquia estava dando lucro para ela, se ela realmente podia contratar mais ou não funcionários, se ela poderia ou não fazer a mudança da sede, que era uma ideia que ela tinha também. Ela tem o desejo de abrir uma segunda unidade. Será que tem essa viabilidade desse projeto? Então, a primeira medida foi ouvir muito a cliente. É uma coisa que eu bato bastante na tecla, a questão humana. Porque o cliente ele não está habituado a tratar das contas, a tratar da questão financeira, e ele precisa ser acolhido e ser ouvido. Então, eu quis ouvir os sonhos dela, eu quis ouvir os desejos dela, para depois disso estruturar o trabalho. Então, a primeira dúvida que ela me apresentou é se ela poderia abrir uma segunda unidade, não sei se você se lembra. E depois também a questão de contratação de funcionário e tudo mais. Então, a primeira coisa foi entender quais produtos e serviços ela vendia e a estruturação do plano de contas e a adequação disso no sistema, para depois a gente saber quais a gente deveria atacar, quais produtos, depois para ver a precificação, depois também para definir metas, né, indicadores onde ela pudesse medir o crescimento dela. E saber quanto ela pode gastar, né? Porque você sabe quanto você ganha, porque é o faturamento, mas você não sabe quanto você gasta, que é o problema, inclusive, que a gente tem na nossa vida pessoal, Exatamente. Né? E aí você conseguiu dar para ela essa visão de quanto estava sobrando, quanto ela podia investir e quanto ela podia retirar como pessoa física, né? Como proprietária da loja, quanto que seria o lucro dela. Exatamente, porque é comum, né, ter a mistura das contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Então, a gente trabalhei bastante com ela essa questão de tentar enriquecer fazendo a distribuição de lucros e não necessariamente aumentando de forma exorbitante o prolabore. Então, a gente teve que estruturar as contas pessoais também para que o estilo de vida dela coubesse no que a empresa naquele momento podia pagar para ela. Então, foi um trabalho de alguns meses e que perdura ainda, né? Então, por mais que a gente ainda não faz mais os nossos encontros semanais, a gente se fala de vez em quando justamente para verificar a manutenção do negócio, das contas e da saúde financeira da empresa mesmo. E Carlene, foi difícil colocar em prática porque você começou a olhar a sua empresa agora do outro ponto de vista, né? Sim. Você tinha exatamente certeza quanto você gastava, quanto você precisaria enxugar, talvez quanto você precisaria enxugar até na vida pessoal. Foi difícil esse processo? Foi bem difícil. Primeiro é um choque, né, de realidade, porque todos os números estão na sua frente. E são grandes, né? São grandes. Então, o de início é bem difícil, mas a gente foi trabalhando aos poucos, por partes, né? Negociação com o aluguel do shopping, quanto que você pode comprar de produtos, porque eu também vendo produtos, essa quantidade de funcionários não é o ideal, é essa. Então, a gente foi por partes, e aí foi onde foi se ajustando as coisas. Porque essa negociação do aluguel é uma coisa importante, né? Eu acho que o planejamento... Todo mundo sabe que a gente pode negociar o aluguel. Todo mundo sabe que a gente pode negociar desconto numa viagem, né? Trazendo aqui para a vida pessoal. Mas parece que o planejador financeiro, ele te incentiva porque ele te mostra exatamente onde pode estar... Onde o seu dinheiro pode estar sendo... Sim. Escoado ali, né? Sim. Como é que... Então, isso é uma estratégia do planejamento financeiro, né? Você enxugar, às vezes, só trocando um pelo outro, né? Sim. É muito importante a questão de custo fixo e custo variável. No custo fixo, nós somos juntas até a gerência do shopping. A gente mandou e-mail, fomos juntas para negociar. Porque o planejador, ele precisa dar esse apoio mesmo para o cliente para tomar as decisões difíceis. Decisões ou são difíceis, ou porque ele está sem tempo, ou ele também não acha que é capaz. Uma coisa importante também que a gente fez foi na questão do custo variável, é pensar no ciclo financeiro, né? O máximo que eu conseguir receber dos meus clientes antes e puder pagar depois os fornecedores, eu falo que é o mantra junto aos meus clientes. Receba antes e pague depois o máximo que você conseguir,
para a gente ajustar o fluxo de caixa, o ciclo financeiro e depender cada vez mais menos de crédito, né? Para que a saúde financeira seja realmente verificada no empreendimento. Então, foi uma coisa que a gente ajustou muito também essa questão dos ciclos de pagamento, o ciclo financeiro. Quando você começou, você pegou dinheiro emprestado? Peguei. Eu fiz um empréstimo no banco, que é era uma das coisas assim que mais, das contas fixas, que mais pesava no faturamento. Era o aluguel do shopping, né? Porque você está dentro do shopping, é caro, você tem clientes todos os dias, mas esses clientes... Mas você paga por isso, né? Você paga por isso. Então, eram as duas coisas, né, Ale, que mais comprometia. Era o empréstimo e o aluguel do shopping. Então, foi das duas coisas que a gente tentou resolver primeiro, né? Sim. E como fazer essa conta? Porque é muito natural que a pessoa pense, eu penso assim, né? Igual a Carlene pensou. Então, eu vou pegar uma franquia, porque a franquia já me traz toda a estrutura e já me traz os clientes. Eu vou estar num shopping que já tem os clientes, mas o custo disso é altíssimo. Como que você faz essa conta para saber se está valendo a pena? A gente precisou primeiro fazer o plano de contas, como eu disse, né? Colocar os custos fixos no lugar dos custos fixos e depois os variáveis nos custos variáveis. E a gente percebeu que a empresa estava dando lucro operacional, ou seja, a operação ela era lucrativa. Mas depois, mais para o final do DRE, quando a gente via que precisava pagar o empréstimo e aí não estava dando lucro líquido lá na última linha, a gente precisou fazer a negociação também, né? E aí, a partir disso, a gente não tinha a possibilidade, por exemplo, de trocá-la para o shopping, trocar a sede naquele momento. A gente precisou estabelecer metas. Então, de conscientização de cada funcionária, da própria Carlene, com relação ao aumento de ticket médio de cada cliente. Então, a cliente, ela entra, ok, ela gasta X, a gente consegue fazer ela gastar X mais um percentual para que, no final das contas, a gente consiga ver o lucro, né? Então, é importante fazer um plano de negócios, ver a viabilidade desse projeto, e já que naquele momento e neste momento a Carlene não podia trocar de sede e também não seria vantajoso para ela, que ela soubesse qual é o ponto de equilíbrio, ou seja, qual é o momento, quanto ela precisa faturar para ficar no 0 a 0, mas não deve ser essa a meta dela, porque ela tem muitos riscos, ela mesma já disse dos riscos trabalhistas pelos quais ela passou, o risco de escassez do tempo dela, as preocupações, ela precisa dar lucro. Então, ter a consciência de quanto precisa faturar, qual é o ticket médio dos clientes, ter a meta, né, de venda de cada uma das funcionárias para contrabalancear e fazer com que isso seja vantajoso. Então, a primeira coisa é fazer uma viabilidade do projeto, ponderar o custo fixo grande do shopping e quanto eu devo vender para que realmente dê o lucro no final das contas. Quais dessas coisas você já tinha antes de contratar a Alessandra? Você já sabia exatamente o seu lucro? Você tinha uma planilha que você controlava essas coisas? Como é que foi o processo de transição para o que você fazia no começo para uma coisa profissional? Eu já tinha ideia do que o aluguel comprometia, né, bastante, e do meu ticket médio que eu precisava melhorar ele urgente. Então, quando a Ale entrou, aí foi uma das primeiras, depois de algumas etapas, foi alterar o preço de serviço e de produto. Que ela falou, cara, tem que chegar no ticket médio de tal e no faturamento tal para você poder ter lucro, pagar as contas, né? Sair do vermelho. Então, acho que foi isso. Isso eu já tinha consciência, assim, de ticket médio, do aluguel, que eram os que mais comprometia. Já tinha uma planilha com as contas. Depois eu só enviei para ela para a gente colocar tudo isso dentro de um sistema para ficar mais claro também. Foi essa primeira parte assim que foi feita. E os empreendedores, quais são os erros principais que eles cometem? Que você falou que atende bastante empreendedor, né? Uhum. Quais são os principais erros, assim, quando eles chegam até você? Normalmente eles não têm um plano de negócio bem estruturado. Então, fica muito mais no campo dos sonhos, das ideias, do desejo, da vontade de empreender. Então, o principal erro que eu percebo é não saber o quanto precisa vender no mês para ter o ponto de equilíbrio, a primeira meta que deveria ser pensada, né? E também não saber o quanto de lucro
que aquele empreendimento, aquele negócio vai ter. Então, primeiro, os primeiros erros. E a própria questão também de misturar as contas PF com as contas PJ. Então, é muito normal, não é o certo, mas é comum dos empreendedores terem esse erro de a empresa é minha, como eu atendo empresas pequenas, é um caixa, é o meu caixa, eu posso tirar, né? E aí, a partir disso, não é o caso da Carlene, mas eu tenho alguns clientes que elevam muito o padrão de vida por causa disso. A empresa, ela dá lucro operacional, mas o lucro líquido, ele não é positivo, não tem lucro, né? Não é positivo o resultado, justamente porque antes teve grandes retiradas do sócio. Então, principal erro, não ter um plano de negócio bem estruturado, não saber o quanto, saber se aquele projeto ele é viável, não saber o quanto precisa ser vendido no mês para conseguir minimamente o ponto de equilíbrio. E é muito comum que a pessoa não tenha esse planejamento financeiro bem feito antes de decidir empreender e ela se endivide para abrir o negócio. O que você diz para as pessoas que estão contraindo uma dívida para investir? Desde que você tenha um plano de negócio bem estruturado, que você saiba que aquilo não é apenas para consumir, mas que isso seja um investimento, e você tenha consciência e um plano de ação para saber como você vai reverter em quanto tempo, não há problemas com relação a isso, desde que você tenha a plena consciência de como é que você vai atingir o ponto de equilíbrio e começar a dar o lucro operacional e depois o lucro líquido para ter a sustentabilidade do seu negócio, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que me contratam somente para fazer uma viabilidade de projeto. Então, eu tenho uma cliente que não fiz o planejamento financeiro da empresa, nem da pessoa física. Ela também queria mudar de sede. Então, na verdade, ela me contratou primeiro para isso e depois me contratou para o planejamento financeiro. Ela tinha a ideia de aumentar a sede, de expandir os negócios, é uma escola infantil. E primeiro ela me contratou. Quando os sócios perceberam o quanto eles precisariam aumentar de alunos dentro da escola, eles disseram, olha, vamos esperar um pouco, vamos estruturar melhor. E aí me contrataram para ser gestora, né, planejadora financeira deles, para que essa caminhada não fosse um salto gigante, e sim fosse estruturado, né? Então, contrate um planejador financeiro associado a planejar, se informe, para que não dê um passo maior que a perna, como a Carlene disse, né? Então, esse cliente foi um exemplo que eu tenho de me contratar primeiro para ver se podiam trocar de sede e só depois estruturar todo o negócio. Porque a gente não precisa fazer sozinho, não né? Precisa. A gente fala muito isso. O planejador financeiro, ele estuda um monte de coisa, né? Então, ele sabe planejamento financeiro, sabe de risco, sabe de seguros, sabe de aposentadoria, sabe de planejamento sucessório. Ele gasta muito tempo estudando esses temas para poder ajudar pessoas que estão focadas em fazer o seu tipo de negócio, de empreender na sua área, que são especialistas em outras áreas, né? Então, o planejamento financeiro, ele te traz essa bagagem que você, cliente, não vai ter tempo de buscar, talvez, né? Não do jeito que deveria. Carlene, como que foi a sensação? O que você sentiu depois que você olhou para esse trabalho? Porque o dinheiro não mudou dinheiro, né? Mudou a sensação. Como que foi a sensação de olhar para suas contas e ver elas organizadas? A sensação que a gente fala de casa arrumada. Arrumei o armário. Arrumei o armário, foi isso. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Porque antes dali parecia que estava entrando cliente, estava entrando dinheiro, mas parecia que eu estava perdida. Então, quando eu passei com a Lê, tipo assim, eu me organizei, né? Me reorganizei. Sabia exatamente, até hoje, né? Eu sei exatamente o que eu estou fazendo, o que está entrando, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso fazer. Aumentar cliente, aumentar ticket médio, a quantidade de funcionários. Estou faturando isso, posso contratar mais? Então, eu tenho uma noção agora de tudo isso. E antes não, acho que está precisando de uma funcionária a mais, né? Estou perdendo alguns clientes, mas vai compensar? Então, depois da lei, eu tive essa noção de tudo isso. E aquele erro que você cometeu lá atrás, que foi relacionado aos processos trabalhistas que acabaram vindo para você, como que você teria feito diferente hoje? Hoje, por exemplo, se eu pego um repasse, né, de uma unidade, a primeira coisa, eu não quero funcionário de ninguém, eu vou ter os meus, né? Então, é uma lição, assim, eu aprendi muita coisa.
tipo, de confiar também nas pessoas, porque eu confiei na palavra, né? Não dá para você confiar em palavras, as pessoas falam o que elas querem. Então, confiar na palavra da pessoa que estava me passando do repasse, dele falar, não, as pessoas que estão lá hoje são ótimas pessoas, elas não vão fazer isso com você, não confie nisso. Você vai atrás dos documentos, não aceite funcionário de ninguém, você contrata os seus. Então, foi uma boa lição aí que eu tirei disso tudo. E além de processos, né, que a gente não está livre, que outros problemas ela poderia ter dado de pegar uma franquia que já estava em andamento, por exemplo, e que outras coisas ela tem que se atentar para não ter outros problemas? As próprias dívidas, né, também. O dono anterior, ele falou sobre faturamento, sobre lucro, só que eu não sei se mostrou os demonstrativos corretos para que ela tivesse certeza de quanto ela lucraria. Então, especialmente na área de franquias, é importante ver a circular de franquias, saber o quanto de lucro é esperado para aquele segmento, naquele local, porque já existe um estudo, estudo feito para a franquia, então, saber disso, mas também pedir os demonstrativos anteriores, ver o fluxo de caixa, todas essas questões que também, infelizmente, não foi feito na época, né? Então, são cuidados que precisam ser tomados. Eram riscos também que ela poderia... risco que ela acabou tomando de forma desnecessária, por desconhecimento, por falta de tempo e tudo mais, né? E essas informações você consegue onde? O próprio dono, ele poderia ter dado o pedido com a contabilidade, com a própria informação da franquia. Quem vai abrir franquia também, eu já atendi outras franquias e pessoas que estavam pensando em abrir franquias. Pesquisar os fornecedores, pesquisar os pares, né? Obviamente que às vezes não é tão simples deles abrirem os números, para saber exatamente se o que está sendo proposto pela franquia é de fato o retorno. E é importante sempre pensar de onde virão os recursos, né? Então, ok, qual é o plano B? Se nesse primeiro ano, no segundo ano, não vierem os retornos prometidos ou esperados pela franquia, como eu vou me sustentar? Os aportes de recursos, eles virão dos sócios, eles virão de empréstimo. Como é que eu vou captar esses recursos para me manter, né? Então, é importante se informar com contabilidade, pedir uma assessoria jurídica, também com os pares que talvez tenham outras unidades da franquia e com a própria franquia. A própria franquia teria passado informações, por exemplo, mesmo que fosse uma unidade de repasse, porque eles têm informações que são básicas para os franqueados, Exatamente, né? Exatamente. Até porque ela tem interesse de que aquela franquia perdure, né, permaneça. Pode ser que com uma outra proprietária, mas que se mantenha naquele local, né? Então, com certeza, eles passariam as informações. Entendi. Então, é muito importante você ter todas as informações, inclusive do mercado, né? Porque, como você falou, você vinha de outra área, não era da área de beleza, e a franquia faz estudos para saber se aquele ambiente, aquele lugar é propício, né? No caso, a franquia já estava estabelecida, então eles já tinham feito esses estudos. Mas é importante que o proprietário conheça esses dados para poder... Você tinha acesso a essas informações? Na época, não pesquisei, mas com certeza eles iriam passar. E acho que outra coisa também foi do shopping, né? Porque o antigo dono, ele fez todos os e-mails de repasse. E o shopping aceitou os nossos CNPJ, os nossos nomes. A gente foi recebida, né, pelo shopping ali. Era uma nova empresa que estava entrando, né? Já tinha um nome por trás, mas era uma nova empresa, estava saindo a dele. Mas o que a gente poderia ter feito era reuniões com o shopping, saber realmente os números de aluguel, de condomínio, porque os números que eu tive do antigo dono era só do aluguel e ele passou por um período da pandemia e teve redução. Então, os números que ele me deu foi desse período. Então, quando veio o boleto cheio do aluguel, com aluguel, condomínio, triplicou o valor que a gente tinha dos números que ele tinha passado. Então, eu deveria ter sentado com o shopping, feito negociações antes de entrar, várias outras coisas. E a gente não fez. Então, foi um erro também que a gente cometeu. E você trouxe uma coisa da capacitação do funcionário, né? Você veio de um segmento
onde é mais fácil contratar porque são habilidades mais gerais que você consegue em muitas pessoas. E aí você vai para um segmento de beleza onde você precisa de profissionais capacitados naquele segmento. Então, até conhecer o custo da capacitação daquele profissional é importante, né? Sim, isso também, né? Porque quando você contrata um funcionário novo, ele tem que ser padronizado, que é uma franquia. O serviço tem que ser igual, na minha unidade, ela tem que ser igual na unidade de fora do país, um exemplo. E tem um custo por trás disso. E também não fui atrás desses números, né? De quanto que custa esse funcionário para entrar na empresa. Isso também não tinha. Hoje eu já sei. Quando vou contratar um funcionário novo, já sei de todo o custo dele por trás da contratação, né? Quanto que ele vai ter que trazer de lucro e o custo que tem por trás dele. E hoje, depois de muita resiliência, né, e depois de muito planejamento financeiro, como é que você definiria a saúde do seu negócio? Hoje ainda precisa melhorar, porque assim, a gente como empreendedor, a gente está sempre querendo crescer. Então, ainda tem as minhas metas financeiras, né? Tem onde eu quero chegar, mas eu já me sinto mais apta para isso. Eu sinto que agora sim eu sou uma empreendedora. Antes eu não poderia me definir dessa forma porque estava meio que perdida. Fui jogada lá no meio. Agora não, eu já consigo ter planos futuros, né? O que eu quero, se eu quero continuar, se eu quero outra unidade, que como a Ale falou, era o meu sonho, mas esse sonho, ele é possível financeiramente? Não adianta você ter só o sonho, né? E não ter a questão financeira em dias. E seria abrir uma segunda unidade, seria só realizar um sonho e se meter em dívidas novamente? Ou daria para me fazer isso saudável, com tranquilidade? Então, eu já estou bem com os pés no chão sobre isso. E acho que não é só tenho dinheiro para isso, tenho o mínimo de dinheiro para isso, mas tenho disposição de cortar, tenho disposição de esperar o tempo de amadurecimento do negócio, né? Quais são as dicas para as pessoas que querem empreender? Eu já tinha falado uma, né? Por exemplo, de saber de onde virão os recursos caso dê tudo errado. Então, a primeira dica, a questão de conhecer o próprio negócio, de conhecer o mercado, de saber os números e também de pensar muito na questão de finanças comportamentais. Eu falo que nos meus atendimentos eu gosto muito de dar essas pitadas de finanças comportamentais para saber se realmente a pessoa está disposta. Vão ser investimentos de tempo também que ela vai ter, né? Tem a família, a parte pessoal dela. Então, tá disposta a correr o risco, tá disposta a investir mais tempo, saber do negócio, saber dos números e também pensar da onde virão os recursos em caso de necessidades de aporte, né? Você falou de finanças pessoais, né? Finanças pessoais é aquilo que faz a gente escolher certo ou não escolher o mais fácil, né? Que dicas que você dá de finanças pessoais para os seus clientes? Uma dica que eu gosto muito de falar é a seguinte: às vezes não é tão gostoso ter que encarar os números, saber o que está acontecendo no seu negócio ou na sua vida pessoal. Então, nas reuniões, eu sempre peço para que os clientes deixem o ambiente da melhor forma possível, para que ele associe a música, o cheiro, o gosto, de repente trazer uma comidinha, para pensar que aquela nossa reunião, seja a reunião com o planejador ou a reunião que ela vai fazer com ela mesma para saber dos números, seja um ambiente agradável. Então, pensar sempre que aquele momento é para o crescimento do negócio. E empilhamento também de hábitos. Então, eu vou fazer algo difícil, na sequência eu vou fazer algo que me recompense. Porque eu sei que se eu terminar isso, eu posso ver o meu episódio da Netflix, eu posso comer aquela besteirinha, né? Então, pensar em deixar o ambiente agradável, de empilhamento de hábito, ou seja, fiz algo difícil, depois algo bem legal. São estratégias para virar chavinhas no nosso cérebro para fazer coisas que às vezes a gente não está com tanta vontade assim de fazer. Outra coisa que é legal também é diminuir fricções, ou seja, tudo que é difícil, deixar o mais fácil possível. Você vai na academia, então a academia precisa ser do lado da sua casa, você tem que deixar a roupa já
resposta ali para você ir rapidamente. Então, você precisa fazer investimentos, deixa o investimento já automatizado. Precisa automatizar alguma coisa na sua planilha, automatiza aquela operação para você diminuir as fricções, deixar as atividades as mais fáceis e simples possível. Que legal, porque nem tudo é uma coisa só, né? A nossa cabeça, se a gente estiver em paz, se a gente estiver seguro, se a gente tiver formas de se ajudar, a gente vai conseguir chegar mais longe, né? Sim. Meninas, adorei o papo. Obrigada, Carlene. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Obrigada, Alessandra. Muito obrigada. E você continue buscando seu planejador financeiro lá no site da Planejar. Acompanhe os outros episódios, as outras temporadas. Tem muita informação legal, muita história de gente real que aplicou o planejamento financeiro na prática, que cometeu erros, mas também conseguiu ver uma luz no fim do túnel e chegar lá. Então, fique com a gente, siga a nossa página no Instagram, Planejar pra Vida, siga também o nosso podcast nos principais tocadores. Planejar pra Vida. Quem se planeja, tem futuro.